esperança. Mariana não perde um encontro desde que conheceu o grupo um ano depois da morte de Alfonso. Assim como ela, estas mulheres já sentiram a pior das dores que uma mãe pode sofrer. Todas aqui perderam um filho ou uma filha. Mais do que consolar, o Movimento da Esperança busca o caminho do contato, da comunicação com os filhos mortos. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. A maioria das mães garante ter desenvolvido a sensibilidade para receber mensagens psicografadas dos filhos. Mamma mia e mamme, io vi devo dire che... Nos encontros, o que mais se faz é ler as últimas mensagens. A essência dos recados não muda. As mensagens falam de amor, de um mundo muito feliz perto de Jesus e da necessidade de pregar a paz e a felicidade. Luigi Seni, ou apenas Didi, se faz presente em cada parede, em cada canto do confortável apartamento de 2 quartos. Franca até hoje oferece doces para o filho, que aos 17 anos foi atropelado por um carro em alta velocidade quando dava uma volta de bicicleta. No primeiro aniversário sem Didi, o de 18 anos, o casal Seni fez uma festa para o filho. Tinha bolo e mais de 20 convidados. Só não tinha o aniversariante. Mas para a mãe, Didi estava lá. A Franca diz que consegue se comunicar com o filho que já morreu através deste gravador. É um gravador comum. Ela liga ao gravador 2 pequenas caixas de som, põe uma fita, deixa para gravar e se dirige ao filho como se estivesse conversando com ele. E segundo ela, as respostas, muitas delas, pequenas palavras, são captadas pelo gravador. Franca só tenta o contato com Didi quando está sozinha em casa, pois precisa de silêncio e concentração absoluta. Para ela, uma das mensagens mais nítidas foi gravada numa noite de sábado. Enquanto falava do carinho pelo filho, ouviu 2 palavras de Didi. Ele fala, Franca, que fala? Didi dice che mi ama. E lui sta comunicando con me. Franca exibe outra gravação em que ouve o filho assoviar. Esse é o Didi assoviando. Questo è Gigi, sì, che sta fischiando. Na maioria das vezes, só ela consegue decifrar as mensagens. A voz aparece sempre muito baixa e fraca. Mas nesta fita, é possível ouvir um elogio para a mãe. Franca usava uma camiseta de Luigi no momento da gravação. Eu consigo ouvir. Você está linda, mãe. Sei belíssima, mamã. Per la camicetta che indossava. Sei bellissima, mamma. É a voz dele. E la voce sua, non ho dubbi. Franca hoje olha para o horizonte com a certeza de que o filho Didi existe do outro lado da vida. Emocionada, a mãe se diz feliz e aliviada com os contatos mantidos com o filho. Difícil ainda é resistir à saudade. E agora a opinião do público sobre o trabalho dos médiuns. 15,4% não acreditam no poder dos médiuns. 29,5% acham que a cura acontece pela crença. E 55,1% acreditam que os médiuns podem curar. Quem é a mulher que diz conversar com Noel Rosa? Por que um perito se surpreende diante dos quadros atribuídos a grandes pintores mortos? A seguir, os médiuns artistas. Salas lotadas, estudantes atentos. Pela idade dos alunos, só pode ser uma aula de algum curso universitário. Pode-se dizer que é quase isso. São mais de 12 mil alunos. E num período que pode passar de 10 anos,
eles se especializam em mediunidade. O curso da Federação Espírita de São Paulo já existe há quase 50 anos. Os alunos são pessoas que descobriram que têm mediunidade e vêm aqui para descobrir como desenvolvê-la. Mas para quem não quer apenas conhecer, mas desenvolver a mediunidade, há opções de especialização. O aluno pode se aprofundar na psicografia, recebendo mensagens espíritas por escrito, ou nas curas através de passes, ou ainda na pintura. Esta parece uma sala de uma escola de belas artes, e é. A única diferença é que todos os alunos estão em transe, estariam incorporados pelo espírito de algum artista. Dona Cláudia diz que recebe o espírito de Aleijadinho, o escultor mineiro que viveu até o início do século passado. E segundo acreditam os espíritas, era com ele e não com Dona Cláudia que eu estava falando nessa entrevista. Eu conheço o trabalho de Aleijadinho como escultor, como pintor eu não conhecia. Trabalhamos em equipe. O fundo, eu que faço através das mãos da médium. Esse ramo, pintor Rafael. O aprimoramento, as flores, o aprimoramento, é através de uma equipe também de espíritos que foram chineses, japoneses. Cada médium é uma modalidade. As flores são tiradas da flora medicinal espiritual. São flores de outros planos. Trabalho sempre assinado pelo Rafael. Dona Valdelice não precisa mais fazer cursos. Ela é hoje uma das mais famosas médiuns brasileiras que usam a pintura para se expressar. Não sabe pintar com pincéis, pinta com as mãos ou com os pés. Na assinatura dos quadros, Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso. Ela diz que teve que se esforçar muito para receber as manifestações desses gênios da pintura. Eu fui para um centro espírita, comecei a desenvolver. Eles ficaram 6 anos rabiscando. 6 anos? 6 anos. Só rabisco? Só rabisco. Desenvolvendo a minha coordenação motora. E depois desses 6 anos eles começaram a fazer os esboços, né? E depois de um ano e pouco, eles iniciaram na tela, começaram a pintar com tinta a óleo, né? Mas Dona Valdelice só faz isso em transe, não quando está normal. Criada na roça até os 17 anos, ela diz que teve pouca chance de aprender alguma coisa. Eu aprendi a ler, mas não sei escrever. Hoje a senhora não sabe escrever ainda? Não, não sei escrever, não consigo. E a senhora sabe pintar? Também não, porque eu não fiz nenhum curso. Quem pinta são eles. Quer dizer, se colocar um papel na sua frente, a senhora não estiver com o espírito lhe conduzindo, a senhora não pinta nada? Se eu não sei escrever, imagine pintar, né? Imagine desenhar. Os quadros são sempre pintados numa rapidez espantosa e, segundo ela, por orientação do espírito de cada um dos pintores. Você vai ter oportunidade de ver que eles misturam as tintas, põem vários tons e elas não se misturam, só mistura quando eles querem. Então, quem trabalha com tinta a óleo sabe que se uma mistura com a outra não sai nada, né? Vai ficar um tom só. Nós decidimos convidar um perito em artes na área judicial para acompanhar o trabalho de Dona Valdelice. Ele conhece bem o trabalho de todos esses artistas e encontrou muita semelhança quando comparou os quadros pintados em vida por Van Gogh com esse que teria sido pintado pelo seu espírito. A caligrafia pictórica, basicamente, que é o mais importante na obra, é bastante assemelhada ao Van Gogh. Caligrafia, você diz assinatura? Não. Não, A o tipo pictórica de... é exatamente.
É o todo, são os movimentos, né? Que às vezes é mais importante que a própria assinatura. O tipo de movimento que fez com a tinta. Exatamente, ela faz com as mãos. Mas o difícil para ele é dar um veredito definitivo. Talvez eu me detesse um pouco mais pela forma mais rude, mais primitiva, talvez, face ao uso das mãos e não dos pincéis e espátula que eram... Quer dizer, o senhor poderia identificar que não foi uma obra em vida de Van Gogh, ou de Toulouse-Lautrec, ou de Renoir, por causa dessa forma bruta. O senhor identificaria que não é? Eu diria que ela eu acho que não, mas eu diria que ela é bastante assemelhada, se aproxima muito da obra do artista, pelo menos como um todo. Como saber com certeza? Como adivinhar de que forma seriam os quadros desses artistas se, em vida, eles tivessem pintado com as mãos ou com os pés? Um mistério que até agora nenhum especialista seria capaz de decifrar. Dai-nos, Pai, a luz que aclara. Dona Marta não é cantora, tem voz fraca, desafina, mas insiste em cantar músicas de Noel Rosa. Mas as músicas não foram compostas por Noel quando ele estava vivo. Foram transmitidas, segundo Dona Marta, pelo espírito do compositor. Eu nunca fui, assim, musicista, nunca aprendi música. Existe alguma explicação, assim, para por que A explicação é porque em vidas passadas nós fizemos alguma coisa errada juntos e agora temos que fazer alguma coisa boa. As pessoas que nós prejudicamos, nós temos que ajudar agora. Mas pelas letras que Dona Marta recebe, o Noel de hoje, o Noel espírito, é diferente do Noel que viveu até 1937. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade. Ele se arrependeu da vida que ele teve? Ele viu que perdeu tempo, ele está agora querendo ganhar tempo, fazendo coisas boas, coisas que chamem atenção. Dona Marta fala de Noel com a intimidade de quem se comunica com o espírito do compositor, mesmo quando não está em transe, e trata desse assunto de peito aberto. Mas hoje ele está aqui, agora? É claro, a responsabilidade do trabalho aqui é dele. Eu posso lhe perguntar onde que a senhora está vendo ele? Ele está enquanto eu estava querendo, ele estava aqui na direção da máquina falando para mim. Ah, é? E agora? E agora ele está aqui. 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 Daqui a pouco ele anda por aqui. Mas ele está só escutando? Ele está só escutando. O mais incrível ainda, nas noites em que o Centro Espírita de Dona Marta lota de pessoas em busca de mensagens de parentes que já morreram, ela diz que incorpora o espírito de Noel. Se é assim, eu fiz uma pergunta para ele. Eu gostaria de saber se lá é tão bom assim. Olha, é bom quando a gente está bem. Os primeiros 13 anos foram horríveis. Depois dos 13 anos, quando eu baixei lá em Atibaia, foi que eu encontrei uma gente assim, muito boa, que me recebeu com muito carinho, mas que me pôs uma disciplina. Esqueça vício, procure virtude. E quando nós aprendemos a trocar o vício pela virtude, aí sim, nós vamos encontrando a felicidade. Por entre estrelas, vim cantando pelo céu. Esse homem é considerado pelos espíritas como um fenômeno. Ele incorpora alguns dos maiores compositores da música brasileira. Em transe, vai cantarolando baixinho as músicas que recebe. O espírito transmite, capto mentalmente, em termos de música, né? E passo para um gravador. O mais frequente é Ataúfo Alves. Este samba não é meu, esse samba não entende mesmo nada. Tem Lamartine Babo. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. E Ari Barroso. O médium
Jorge Rizzini garante que não tem qualquer aptidão para a música. Adoro música, gosto muito de música, mas não toco nenhum instrumento. Mesmo sem vocação, ele já gravou vários discos com as músicas que recebeu e com autorização das famílias dos compositores. A produção não para. Cada compositor tem seu estilo. O senhor já fez cerca de 15 compositores. Mas as músicas não se limitam a compositores nacionais. Como é que o senhor faz no caso da música clássica? Puccini, por exemplo. Alguém fica cantando em tons altíssimos. Como é que o senhor reproduz isso? Vamos dizer uma área, tem um dó de peito. É cantarolando que eu vou lá, né? Lá para... Meraviglia dell'universo immenso. Esta música teria sido recebida do espírito de Giacomo Puccini, compositor italiano que viveu até o início desse século. Nós levamos as gravações de músicas psicografadas por Dona Marta e por Jorge Rizzini para serem analisadas por Almir Shediak, produtor musical e professor de música. Ele é estudioso de vários dos mais importantes compositores brasileiros. Em samba ou sinfonia. Acabei de ouvir algumas músicas psicografadas, né? De Noel, de Ari, de Lamartine Babo. E eu não consigo realmente reconhecer esses compositores nessas músicas. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da... E você, o que diz disso tudo? Se acredita que espíritos se manifestam, ligue para 0800 70 90 81. Se acha que a ciência explica esses fenômenos, ligue para 0800 70 90 82. E se pensa que tudo isso não passa de ilusão ou fraude, ligue 0800 70 90 83. A ligação é de graça. Televisão, gravadores, podem captar vozes que viriam de um outro mundo? Nossa equipe leva as fitas gravadas para o maior especialista do país. O que ele encontrou? E por que o Vaticano autorizou um padre a estudar esse estranho fenômeno? A seguir, a transcomunicação. A tecnologia está virando a maior aliada da fé na busca do desconhecido. Gravadores, aparelhos de rádio e de televisão são hoje largamente utilizados para estabelecer um canal de comunicação com o mundo dos mortos. É a chamada transcomunicação. Na Europa, um homem se destaca nestas pesquisas, o engenheiro e físico alemão Ernst Zenkowski. Perito das Nações Unidas, professor de 2 universidades na Alemanha, Zenkowski montou na sua casa em Mainz um laboratório que, diz ele, faz contatos imediatos com o além. Esta é uma parte do resultado das pesquisas do professor Zenkowski. Neste laboratório já foram gravadas, segundo ele, mais de 25 mil vozes do além. Todas vieram através do rádio, são vozes em alemão. A foto é da menina austríaca Katharina Hullig, que morreu de câncer em 96. Catarina tinha apenas 7 anos. O professor Zenkowski diz que grava com frequência a voz da menina. Nas mensagens, segundo ele, Catarina pede para tranquilizar seus pais. Diz que está bem e feliz. Além de muitas mensagens soltas e aparentemente sem sentido, Ernst Zenkowski guarda gravações de conversas com amigos que já morreram. Hora da demonstração. O professor sintoniza o rádio para as ondas curtas. Desliga o aparelho por alguns instantes.
e dispara o gravador com o microfone embutido, lançando um apelo para os amigos do além. Estou com visitantes do Brasil, diz ele. Por favor, façam algum contato. Zenkovsky começa a ouvir o que gravou. No meio da transmissão de uma rádio russa, ele encontra uma voz paranormal em alemão. Segundo ele, a voz que não se identifica diz em tom de bom humor. É interessante esta experiência que vocês estão fazendo. Para ele, mais importante do que a tecnologia é o poder da mente. Através dos anos, afirma, ficou muito claro para mim que é preciso ter faculdades mediúnicas para ajudar a influenciar os equipamentos eletrônicos. These devices, these electronic devices. Oito horas da noite, centro do Rio de Janeiro. Esse grupo se reúne uma vez por semana para captar vozes do além. Na primeira gravação é usada a técnica do cochicho. O grupo pede que eu participe. A frase escolhida é que entre todos os povos a paz possa reinar. São apenas alguns minutos de gravação. Na hora de revisar o que está registrado na fita, surgem coisas muito estranhas. Está fazendo com amor. Você fala bem assim, olha só. E agora? A qualidade do que se ouve é muito ruim e muitas vezes parece pura interpretação. Ouviu? Eu ouço, mas não consigo identificar. Não consigo ouvir o que está fazendo com amor. Agora é a vez da técnica considerada mais eficiente. É sintonizada uma rádio em ondas curtas. Geralmente a gente escolhe uma estação em alemão. O alemão, é? É o alemão. Que é totalmente diferente do português. Do português. Aí a gente não confunde. A rádio é gravada por alguns minutos. Na hora da reprodução, no meio da narração em alemão, eles descobrem frases em português. Aí tem duas vozes, tá? Ele fala assim... Fala assim, você está down. Aí depois ele fala assim, vou buscar o antídoto. Aparece até uma mensagem para a nossa equipe. É fala Dornelles. E aqui depois tem a Glédio gravando. Depois disso. A Glédio gravando. Onde está a voz original do rádio? Do locutor? Foi deformado. Como deformado? Não sei. Nós resolvemos levar essa gravação para exame no Laboratório de Fonética Forense da Unicamp, em Campinas. O chefe do laboratório, Ricardo Molina, fez uma análise detalhada dos sons que estavam na fita. Na primeira parte, na técnica do sussurro, só havia isso, sussurro, segundo ele. Então isso que está aqui, tipo, dê essa mão, estão fazendo com amor, é a interpretação de trechos do sussurro? De trechos por causa da presença de ruído. Por que é feito com sussurro? Porque o sussurro, ele é um tipo de voz que não tem o que a gente chama de frequência fundamental, porque as cordas vocais não estão vibrando. Seriam trechos do sussurro que, misturado com esse ruído de fundo, podem eventualmente dar uma outra interpretação. Para analisar a segunda parte da gravação, a da rádio em ondas curtas, ele contou com a ajuda de Carmen Bolognini, que é professora de alemão na Unicamp. E o resultado foi parecido. Não encontraram nada que pudesse ser interpretado como vozes do além. Você não ouviu nada em português que se aproximasse de você, está down, vou buscar um antídoto? Não. Você só escuta a voz em alemão? Só. Próximo, que é super claro. O antídoto é experimentieren und so. O final de uma palavra em alemão e mais duas. Experimentieren é uma, und so. Aí ele junta... E dá a impressão de antídoto? É exatamente o que está aqui, ó. Eu vou separar só o antídoto.
Você vai ver que você vai começar a não escutar mais antídoto, se a gente separa ela bem. É tiranunzo. 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 Então, a senhora não achou nada disso aqui, é a maior frase que seria registrada. Atenção, Dornelles e Eglédio, gravando. Não ouvi nada. Esse trecho está muito ruidoso. Aí realmente a gente não consegue escutar nem o que está sendo dito, né? Você acha que é isso que basicamente aconteceria, então, nesse caso? Pessoas querendo muito escutar determinadas coisas? Bem, a expectativa faz metade já, né? Quer dizer, faz 80%. Existe alguma coisa objetiva, como eu já falei antes, né? Existem algumas vogais que batem realmente nos pontos, né? E aí, você tendo uma expectativa, você pode completar o quadro. Para a maioria dos teólogos europeus, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode vivê-la é discutível. E afirmar que é possível entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. Mas um padre francês e teólogo respeitado aqui de Paris não só acredita em transcomunicação, como conseguiu o apoio do Vaticano para suas pesquisas. O padre François Bruni fala 6 línguas e há mais de 20 anos acompanha e estuda os resultados das pesquisas sobre transcomunicação. François Bruni exibe com orgulho a imagem de um abade recebida através de transcomunicação por um pesquisador alemão amigo dele. Mais tarde descobriu-se que se tratava de Alois Wiesinger, austríaco falecido há 43 anos. Wiesinger, que viveu 7 anos no mosteiro brasileiro, dedicou a vida aos fenômenos paranormais. Alois Wiesinger. Alois Wiesinger. Depois de tudo isso, qual a sua conclusão?